Senhor colocou no meu coração, no meu espírito, uma palavra, eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 38, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Cefatias, filho de Natã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias. Cadê a presbítera Juliana? Foi arrebatada? Banheiro? Mas o esposo dela está ali, o presbítero Leandro. Se não tiver nome, põe um desses aqui no bebê. Bom, né? Crente Deus Pai, né, irmão? Ouviram as palavras de Jeremias e anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas aqueles que saírem e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor. Essas são as palavras de Jeremias, irmãos, a pregação de Jeremias para aquele povo. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia. Que pregação dura! E o inimigo o tomará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem que ser morto, porque dizendo estas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos do povo, de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. Essa aqui foi a reação do povo após ouvir a pregação de Jeremias. Tem que ser morto. Quem prega uma pregação, quem traz uma palavra dessa, não pode está querendo ver o bem da congregação. Então tem que matar, tem que ser morto. Verso de número 5: o rei Zedequias respondeu: eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna, no poço de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama. E Jeremias se atolou aonde, igreja? Na lama. Isso é lugar de homem de Deus, está? Isso é lugar de homem que prega a palavra de Deus, que tem vida com Deus, está? No poço, na lama. Verso de número 7: Ebed-meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-meleque saiu da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar aonde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ebed-meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei. Em um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas, trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas. Por debaixo das cordas Jeremias o fez, e puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram das cisternas, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Feche os teus olhos, Pai, nós te damos graças. Bendizemos o teu santo nome, bendito és tu, Senhor.
Que a Tua palavra nesta noite possa falar mais uma vez conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. Que nesta noite as barreiras e as fortalezas que tentam impedir com que a Tua palavra penetre no lugar mais profundo do nosso ser, alcançando, Senhor, a nossa alma, a nossa vida, essas barreiras sejam quebradas pelo poder que tem no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Jeremias, capítulo de número 38, amados, relata a história de um homem que estava passando por um momento de dor. Homem de Deus, homem que tinha compromisso com a pregação da palavra, profeta, Nabi, boca de Deus. Hoje, quando nós falamos de profeta, falamos sem saber o que um profeta enfrenta quando ele resolve falar tudo que Deus manda, tudo que Deus pede. E Jeremias, ele, por ser um profeta, um dos mais importantes de toda a Bíblia, ele tem que enfrentar uma fase de poço. Semana passada eu falei sobre a fase de ilha de Paulo, quem lembra? Não sei qual foi as ilhas que você teve que enfrentar, mas eu tenho certeza que se você não desistiu, você venceu. E agora este profeta, por nome Jeremias, ele tem que enfrentar um poço, uma cisterna, um tempo, um período, um lugar de escuridão, diácono Daniel, um lugar que era só ele e o silêncio, um lugar que nem água tinha, porque o texto diz que só tinha lama. Mas ao mesmo tempo que este capítulo 38 fala desse fato, da vida de Jeremias, do poço, um poço onde ele ficou atolado na lama, esse mesmo capítulo também fala do socorro de Deus. Porque sempre vai haver socorro da parte daquele que você serve nos momentos de poço. Nos nossos momentos de lama, de escuridão, onde tentam silenciar o som da nossa voz, silenciar o som da nossa pregação, porque você não prega para você mesmo, você não prega por causa do teu ministério, você prega porque você tem um chamado, você anuncia Jesus, você fala de Jesus porque você foi chamado para falar de Jesus. Você não faz oração porque você faz as orações que nós fazemos, a oração que agrada a Deus, é a oração que eu faço pelo meu próximo. É a oração que eu peço socorro a Deus pelo meu semelhante. Essa metáfora para nós, fundo do poço, ela simboliza, diaconisa Simone, talvez uma depressão, talvez um estado de escuridão, de abandono, abatimento, tristeza, incapacidade de mover-se para um lugar aonde você gostaria de estar, mas não pode. Por quê? Porque está no fundo do poço. É uma metáfora. E é necessário frisar aqui, Kaique, dentro desse texto que nós acabamos de ler, que o que levou o profeta Jeremias a estar no estado de poço na sua vida, envolvido na lama, no estado de cisterna, não foi a vida de pecado que Jeremias estava vivendo. Porque muitas vezes, Gabi Pereira, as pessoas são inseridas em cisternas e poços, em lama, por causa dos teus pecados, mas não foi o caso de Jeremias. Jeremias estava no poço, no fundo de um poço, atolado numa lama, porque ele não estava em pecado. O motivo era Deus. O motivo era o ministério, o motivo era ele ser boca de Deus, era ser representante de Deus, falando as verdades de Deus em um sistema onde ninguém gostava de ouvir verdades.
Simples. Às vezes as pessoas apontam o dedinho para você e dizem: está no fundo do poço porque está vivendo uma vida de iniquidade. Mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre as escuridões que nós enfrentamos, os lugares de silêncio, de abandono que nós enfrentamos, Gerson, é porque nós estamos vivendo uma vida de pecado. Muitos passam por isso, sim, mas a maioria não. Quem serve a Deus, não. Quem é boca de Deus num ambiente de escuridão, de mentira, não. Apesar de existir uma grande parte de pessoas que estão sim no fundo do poço. Essa pregação é para todos os lados, é para todo mundo, é para nós. Que tem as suas vidas no fundo do poço porque vivem inseridos na mentira, na prostituição, sabe, no pecado. Mas o profeta Jeremias era diferente, igreja. O profeta Jeremias era diferente, Laís. Enquanto tem alguns que são como o filho pródigo, que estão vivendo no chiqueiro por causa da sua vida dissoluta, promíscua, de pecado, o profeta Jeremias não. Este homem, ele foi parar no fundo do poço porque ele anunciava as verdades de Deus. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Por causa da verdade de Deus que está na tua boca, muitas pessoas vão virar as costas para você. Muitas portas serão fechadas. Muito ambiente de solidão será visitado. Mas não é porque você está no pecado. É porque não suportam ouvir as verdades de Deus. Todo lugar onde as verdades de Deus é anunciada, mas o ambiente é um ambiente onde verdades não podem ser anunciadas, vão tentar te lançar em um estado de abandono, vão tentar silenciar a tua voz, vão tentar silenciar a tua oração, parar o teu ministério. E a única forma que isso acontecer é te lançando num poço escuro. O chamado de Jeremias é lindo, porque Jeremias foi chamado para poder denunciar a carniça. Você já esteve num ambiente onde você fala: aqui tem tanta coisa podre, eu falo ou não falo? Corrijo ou não corrijo? Já aconteceu isso com alguém aqui? E o que a gente fala muitas vezes? É melhor ficar quieto para não entrar em poço, abandono, escuridão, perseguição. É caminho de profeta. Não, ninguém entendeu nada. Está vendo muito, é muito cristianismo no YouTuber, no TikTok, no Instagram. Vou falar de novo. Abandono, escuridão, poço, cisterna, lama, é caminho para profetas. Para quem fala o que Deus pede para falar. Não é o que fala o que as pessoas querem ouvir. Porque na verdade o que as pessoas gostam de ouvir é que Deus vai patrocinar os sonhos dela, independente da vida que elas estejam vivendo. O profeta não fala isso. O profeta fala o que Deus manda dizer. Hoje você liga no YouTuber, você vai nas rádios, você vai não todas, mas você vai no canal de televisão, o que tem é: vem, dá um envelope, recebe, faça isso porque aqui Deus vai patrocinar o teu sonho. Não, para. Não é assim. Lá eles têm que falar isso, porque quem está pagando quer ouvir coisas boas. Quem está pagando, patrocinando, quer que Deus patrocine os teus projetos também. Mas não é assim que funciona.
Não é Deus financiando os meus projetos, é Deus consertando as minhas veredas. Não é Deus patrocinando os meus sonhos, mas é Deus consertando a minha vida. Nem que para isso Ele tenha que me lançar na mão dos inimigos, porque essa foi a pregação de Jeremias: não levante as tuas armas, não detenham, não vão para a luta, não vão para a guerra, se renda aos caldeus, porque os caldeus vão dominar vocês. Difícil ouvir pregação assim, porque a intenção que nós temos é que quando entramos na casa de Deus, nós vamos ver um profeta marchando. Acontece sim, e vai pôr a mão e vai dizer: olha que Deus está contigo, você não é uma vida de pecado. Eis que Deus vai transformar a tua vida e você numa vida totalmente torta. A mensagem de Jeremias era dura, a pregação de Jeremias não era mole, meus irmãos. A mensagem, a pregação de Jeremias era: vocês vão perder. Meu Deus, vocês não vão vencer. Entregue as armas, abra os portões, se renda aos inimigos, porque Deus não tem se agradado de vocês. Vai ser um período, depois Deus vai tratar vocês e vai trazer de volta. Por falar a verdade, Jeremias foi parar no fundo do poço. Por falar a verdade, Jeremias foi parar na lama. Por falar a verdade, Jeremias foi parar num lugar escuro. Quem gosta de poço aqui? Lama, lugar escuro, abandono. Será que a gente consegue compreender, igreja, o que acontece no mundo espiritual quando nós nos reunimos aqui? Porque um dia o Eliseu teve que orar a Deus para que ele abrisse os olhos de Geazi, sim ou não? E às vezes nós precisamos pedir para Deus: Senhor, abre os nossos olhos para a gente entender o que acontece à nossa volta quando nós nos reunimos como igreja, quando nós nos posicionamos como igreja. Bruno, você acha que Deus é satisfeito ver você orando pela sua família? Deus não, o inimigo é satisfeito? Não. Será que a gente acha que os nossos adversários, ele fica de bracinhos cruzados a partir do momento em que você sai às 18 horas da tua casa num domingo, não viu nem o término do futebol, para vir para a igreja, não orar por casa, por bênção, mas orar pela libertação, cura, restauração, milagres neste ambiente que nós estamos? Você acha que o inimigo gosta disso? Ele aplaude? O inimigo vai fazer de tudo para tentar jogar você, Maiara, emocionalmente num poço. Ele vai fazer de tudo, pastor Nadir, para jogar a senhora espiritualmente, emocionalmente, num lugar de escuridão. Vai tentar silenciar a tua voz, a tua pregação. Eu sei que você reformado não gosta disso, mas ainda sou pentecostal, e eu acredito que existe uma coisa no mundo espiritual, e vai tentar. Mas Jeremias, ele não se curvava nem o sistema, nem político, nem religioso daquele tempo. Ele pregava, ele anunciava as verdades de Deus. Um povo obstinado em tamar é o pecado, mas ele falava: não estou nem aí, eu vou continuar pregando, eu vou continuar falando as verdades de Deus. Jeremias chega a dizer para o rei: cadê os teus profetas que se profetizam ao seu favor? Jeremias era o único que falava o contrário. Cuidado com esse monte de profeta que você anda ouvindo aí nas redes sociais, porque na verdade, se eles profetizarem a verdade de Deus, eles não têm like. Mas aqui o seu pastor não precisa de like. Cuidado.
E daí o pobre do pastorzinho que prega no domingo o arrozinho com feijão, às vezes sem saber uma hermenêutica, sem saber tirar um texto para fora, não é tido como espiritual. Mas cuidado com quem você ouve, que fala tudo o que você precisa ouvir. Normalmente Deus vai falar tudo o que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir para poder fazer. Jeremias era o ponto luminoso nessa região. Um povo que estava em trevas, um povo que jazia em trevas, um povo que estava, Letícia, acostumado com a mentira, eu volto, um povo que estava acostumado em viver longe da verdade. Ali tinha um pregador chamado Jeremias. E às vezes eu olho para esse texto e eu vejo que, por que existem tantos conflitos na nossa vida? Irmã Néia, por que existem tantas afrontas no ambiente de trabalho? Por que existem tantas afrontas no nosso ambiente familiar? E a gente começa a enxergar, Leandro, algumas coisinhas que a gente precisa colocar no altar, que a gente precisa trazer a correção, que a gente precisa pregar como verdade, mas a gente fala, se eu falar, se eu mexer, se eu pôr o dedo na ferida, mas não dá, você que é profeta não consegue viver no meio de falcatrua, não consegue viver no meio de mentiras. Não consegue viver no meio do gato. Não, tem crente que faz gato. Gatinho, a luz na água, sangue e fogo. Mas do telhado da casa, fala, se eu mexer, vamos mudar de assunto. Eu estou numa fase, Gabi, que eu prefiro ofender os homens do que aborrecer a Deus. Quem está comigo aí nessa? Né, André? É melhor a gente ferir os homens do que Deus. E ferir homens, irmãos, vai ter uma consequência. Sempre vai ter, Letícia. Vão te chamar de intolerante, religioso. Irmão, já ouvi tanta coisa que eu falei, Jesus, eu sou tudo isso mesmo. Mas está tudo bem. Está ótimo. Aconteceu com Jeremias, não aconteceu comigo. Aconteceu com João Batista, não vai acontecer comigo. Pegou, Gil? É por isso que tem muita gente decepcionada com Deus. Pastor, é com Deus, porque ele se converte falando, agora sim, crachazão de ministro, carteirinha de pastor no bolso, sou homem de Deus, sou pregador da palavra, sou servo de Deus, vai ter aplauso, vai ter arquibancada, vai ter tietagem, vai ter autógrafo. Você não sabe de nada. Não, você não sabe de nada. Isso nunca foi verdade. Isso nunca foi verdade. Jesus diz em Lucas 21, no capítulo 17, que por sermos Ele, amigos dEle, que por sermos pessoas que anunciamos o nome dEle, nós vamos ter problema. Vocês vão ter problema por causa do meu nome. O texto diz que vocês serão entregues dentro da tua casa. Papai, às vezes não vão gostar muito de você porque vocês defendem o meu nome. Jesus diz isso, está aqui? Lucas 17, Lucas 21, 17. Vamos ler, irmãos, cadê? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. O 16. Onde o ódio vem também? Dentro de casa. Dentro da nossa própria casa. Não pensa que você vai ser um profeta na tua casa, que as pessoas vão bater palma para você, não.
Olha o que o texto diz: serão entregues até pelos seus próprios. Vão te maltratar. Vai ter aplauso? Aquela bancada bonita gritando: Mauro! Não, você não é jogo de futebol não, filho. Você é representante do reino de Deus. As pessoas vão jogar pedra em você, vão tentar contra você. Esquece esse negócio de ministro que você vê aí nos desenhos animados. Esquece, esquece. Vão te abandonar. Você vai ter tanta gente perto de você, mas quando você começar a falar certas verdades, vão te abandonar. Você vai falar duas coisas: ou eu estou endemoniado, que ninguém consegue ficar perto de mim, ou eu estou em pecado. Não, é que tem muita luz em você. É muita luz em você, porque quando você trabalha com a verdade. Ontem eu pedi para apagar as luzes daqui, escuridão. Quando acendeu uma luz, tinha... Os irmãos de Jesus gostavam de Jesus? Não. Não acreditavam em Jesus. O povo de Cafarnaum acreditava em Jesus? Não. O povo judeu gostava de Jesus? Agora, se não gostavam de Jesus, vão gostar dos fragmentos dele? Não, porque eu tenho conversado com muita gente que tem falado: pastor, esse negócio de ser crente não é para mim não. Eu acordo apanhando, eu durmo apanhando, em casa ninguém me compreende, na família ninguém me compreende, no trabalho ninguém me entende. Eu falei: meu filho, você é fragmento de Jesus. Você é um pedacinho dele nessa terra de escuridão. Você não leu Lucas 21, 17, 16? É lindo, Gerson, pegar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 7, e bater palma para Estevão. O difícil é, no meio de uma geração corrupta, pregar o que Estevão pregou. Quando você prega o que Estevão pregou, quando você fala o que um homem de Deus deve falar, fazer o que um homem de Deus deve fazer, eu sei que não tem muito glória a Deus durante esse tipo de mensagem, mas tem céus abertos. Eu sei que as pedras não serão o que nós gostaríamos de receber, porque afinal de contas nós estamos tentando fazer um bem. Mas eu não quero te frustrar, mas eu quero te trazer uma verdade. Ministério não traz aplausos. Você que é ministro sabe disso. Você que é crente de verdade sabe disso, que as coisas só começaram a piorar a partir do momento que você começou a andar na luz. Sim ou não? Mas enquanto piora de um lado, quando você olha para o céu, você fala: meu Deus, mas em compensação há um céu aberto sobre a minha vida. Há um céu aberto sobre a minha história. É tipo, vivi Deus falando assim: essa é minha filha amada que me traz muita alegria. E do outro lado tem alguém dizendo assim: não, não, esse é o tipo de pessoa que tem que morrer. É o céu falando algo e a terra falando outra. É o céu falando uma frase linda que te levanta, que te coloca em um posto de importância na terra, e a terra falando outra. Um dia alguém me disse assim: pastor, depois que eu me converti, não para de aparecer Jezabel no meu caminho. É normal, meu irmão. É normal. As Jezabel vão aparecer, as piriguetes vão aparecer. Quem? Tem outros nomes aí? Não? É normal. Ah, pastor, a partir do que eu me converti, tudo que eu planto tem alguém querendo tomar. Irmãos, Acabe queria tomar a vinha de quem? É normal.
Isso é comum. O diabo vai fazer de tudo para tomar a nossa salvação. E ele vai oferecer tudo que ele puder oferecer, André. Tudo que ele puder oferecer, mas não troque nada por causa de um prato de miojo. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito mais importante, muito mais valioso. Ô Kaique, eu costumo orar a Deus usando às vezes alguns salmos, e eu falo: Senhor, mal algum sucederá a minha família, praga alguma chegará. Eu gosto de orar assim, usando alguns salmos. E eu falo: Senhor, 10.000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita. Vocês estão entendendo, né? Mas Maurinho aqui no centro não vai ser atingido. E aquele minuto de silêncio que você faz após a oração, sempre vem a voz do Espírito falando assim: então fica no caminho. Para que eu possa dar ordem aos meus anjos a teu respeito, Mauro, fica no caminho. Para que eu possa estender as minhas asas e guardar você e a tua casa, fica no meu caminho. Continua sendo a minha boca, continua sendo a minha representação nesse mundo de escuridão. Porque não é por causa dos teus olhos que eu vou te proteger, não é por causa do teu crachá que eu vou te proteger, é por causa da minha palavra. Por causa da palavra. E Jeremias era alguém que tinha o chamado lindo de Deus. 24 anos de idade, Jeremias começa o teu ministério. E a palavra que Jeremias recebe é linda. O Senhor diz: ó Jeremias, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci, eu já te chamei, eu já te separei, eu já te fiz profeta para ser a minha boca neste mundo. Eu vou te colocar como cidade fortificada. Irmãos, é lindo, cidade fortificada. Ele diz assim: ó, você será uma coluna de ferro, Jeremias. Olha que palavra linda antes de começar o ministério. Já imaginou, pastor, você começar o ministério e Deus falar assim: Conceição, eu vou te colocar como coluna de ferro, algo sustentável. Como é que você começa? Todo vapor, você fala: não, Deus é comigo, eu vou para cima. E ainda ele diz assim: ó, mal algum, eu estarei contigo, eu vou estar contigo. Vão pelejar contra você, Jeremias, mas ninguém vai te vencer. Irmãos, eu vou para cima. Receber da boca de Deus, Verônica, que Deus, igreja, é conosco, e que nenhuma arma, ferramenta do inimigo vai prevalecer contra nós. Nós vamos para cima, sim ou não? Foi no caso de Jeremias. O começo do ministério de Jeremias foi lindo, foi maravilhoso. Ele ouviu de Deus: você é amado, você é escolhido antes, eu te chamei, te coloquei como coluna forte. Só que tem um problema, irmãos. O que você recebeu lá atrás, Deus, ele não abriu tudo. Porque o que ele disse que vai ser com você, ele vai ser. Ele não mente. Mas entenda uma coisa: quando nós chegamos no capítulo 22 de Jeremias, a gente está vendo esse Jeremias com um chamado lindo, maravilhoso, tomando um cacete, mais uma surra, mais uma chicotada tão grande, a ponto de amarrarem num tronco. E ó, e todos que olhavam falavam. Agora ele para. Agora ele volta para Anatote e vai ficar cantando lá com os sacerdotes. Agora ele deixa de ser boca de Deus. Mas Jeremias continua. Capítulo 37, Gerson vai dizer que esse cara, portador de um chamado lindo e maravilhoso, agora vai para onde? Na masmorra, na prisão. Por quê? Porque ele era a boca de Deus. Pastor, eu estou até desanimado de continuar sendo crente. Até o final você vai se animar de novo. É que eu não quero te enganar, eu não estou aqui para te enganar. A gente está aqui para se preparar como um exército forte de Deus. No capítulo 38, o que acontece? O texto que nós lemos diz que Jeremias agora é lançado num poço. Por causa de quê? Da pregação. Eu não sei para quantas pessoas Deus está falando isso daqui.
Porque tem muitas pessoas apresentando-se diante de Deus, dentro do seu quarto, falando: Senhor, que tanto de luta é essa? Que tanto de provação é essa? E Deus está falando para você: hoje estão tentando calar a tua boca, estão tentando calar a tua voz, estão tentando abafar o som da sua oração, da sua adoração, estão tentando tirar você do posto de profeta. E a única forma que eles vão encontrar para fazer isso é te lançar dentro de um lugar escuro. Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite. O que eu acho maravilhoso é que os chicotes, é que as prisões, é que as lamas e os poços que Jeremias foi lançado não fez com que Jeremias desistisse do seu chamado. Tem pessoas que entrou aqui nesta noite, eu estou falando, não é uma palavra costumeira para poder abrir espaço dentro de um tempo que eu tenho para pregar, não. Pessoas pensando em desistir, parar, porque está sendo chicoteado dentro de casa, está sendo chicoteado no trabalho, está sendo chicoteado no meio da igreja, está sendo perseguido por todos os cantos, onde Ele coloca a tua vida. Abre a tua boca, fala o que Deus manda dizer, e que não está mais aguentando. Deus está falando: calma, faz parte do processo, faz parte do teu ministério, faz parte do teu chamado. Odiaram o Filho de Deus, e eu deixei bem claro para vocês que vão odiar vocês também. Essa pregação não é para quem entra aqui querendo uma casa, um casamento, para quem entra aqui querendo, não, essa pregação é para quem quer ter vida com Deus, é para quem quer ter vida longa, ministerialmente com Deus, e está falando: Deus, eu não aguento mais. E enquanto eu fazia esse sermão, o Espírito falou para mim assim: Mauro, pergunta para você mesmo, até que ponto é a sua fé em Deus? A sua devoção em Deus está em que nível, Mauro, para você suportar o que está para vir? Falei: Jesus amado, pensei que já tinha passado essa fase. Até que ponto, Mauro? Eu vou transferir essa pergunta para vocês também. Até que ponto é a tua fé? Qual é o tamanho? A tua devoção em Deus, a ponto de você falar: eu vou suportar essas pauladas, eu vou suportar sim essas lutas, eu vou suportar sim essas chicotadas, esses calabouços, e eu vou sair mais forte do que eu entrei. Até que ponto é a tua fé, a ponto de você dizer assim: vão me lançar, mas eu não vou ficar lá, Deus não vai me deixar lá. Eu não estou falando no caso de vir para a igreja, irmãos. Vim para a igreja hoje, amanhã não vim, isso aí não afeta nada no mundo espiritual. O que mexe no espiritual é a perseverança que você tem em vir, em aprender, em aplicar e depois viver. Estou falando de quem vem para a igreja. Já vou para a igreja hoje. Primeiro, essa palavra é horrível. Eu vou para a igreja. Nós somos igreja. Eu vou para um ambiente de adoração. E será que a nossa fé é tão grande e capaz de suportar as chicotadas, os calabouços e os poços que nós seremos lançados? Será que nós temos uma fé que nos faça entender o porquê que nós estamos e precisamos passar por lutas? Quando Deus chamou Davi, Deus falou: Davi, eu vou te levantar como rei, sim ou não? Mas lá Deus falou para Samuel, falar para Davi que ele iria passar bom tempo da vida dele fugindo de Saul. Saul são os processos. E talvez se Deus falar para você todo o processo, você nem vem mais aqui. Talvez se Deus falar para você todo o processo, você desiste de ser ministro. O processo nós vamos conhecendo no dia a dia, passo a passo, Letícia. Passo a passo. Ele dá um sonho para José. Ô José sonhador. José fala para os irmãos. Se Deus tivesse falado para José: José, não fala, porque eles vão te lançar no poço. Deus não falou. Os irmãos são um processo.
Sabe, essa pessoa que te persegue é o processo. Ninguém pode ser um grande ministro se não for provado. Ninguém pode ser um grande pastor, um grande marido, uma grande esposa, um grande filho se não for provado. Você sabia que para fazer uma grafite que escreve, uma grafite, um lápis, é o mesmo componente que tem para fazer um diamante? É o mesmo carvão? Mas o processo é diferente. É 1000 vezes maior o processo do diamante do que o processo do lápis. Deus está lapidando você. Deus está tratando você. Para de falar o porquê desse poço, o porquê dessa lama, o porquê dessa luta, o porquê dessa perseguição. Continue. Continue. Deus revela a promessa, mas nem sempre vai revelar os processos. Nem sempre. Passou por que poço nesta mensagem? Porque poço representa lugar de medo. Irmãos, pensa num cara que é medroso. É o pastor de vocês. E como Deus tem me tratado nesse negócio. Me dá coragem para poder dar passos de fé. Poço é lugar de incertezas. Será que eu continuo? Será que eu... Decepção. De alguma forma vão tentar tirar você do movimento. Mas de alguma forma vão tentar tirar você do movimento. Priscila, de alguma forma vão tentar calar a tua adoração. De alguma forma vão tentar calar a sua oração, a sua pregação. E o pior é que muitos estão deixando se levar por isso. Atos 16, 23 diz que Paulo e Silas estavam com um destino. Eles iam à casa de oração, eles iam fazer oração, e de repente algumas coisas acontecem no caminho. Não quero entrar, mas mesmo acontecendo tudo, Letícia, eles não deixaram de fazer o que eles deviam fazer. Eles foram parar na cadeia, mas eles não deixaram de fazer o que eles deveriam fazer. Sabe o que se chama isso, André? Perseverança. Jeremias só está aqui com essa história linda porque perseverou em todos os estágios da sua vida. Para não. Eu não sei qual foi o louvor de Paulo e Silas e Tamar. Eu não sei qual foi a oração que eles fizeram, mas eu sei de uma coisa, Tabata, que a atitude desses homens fez com que Deus batesse os pés sobre a terra e fazendo ali um grande terremoto, salvando carcereiros, salvando os prisioneiros e salvando famílias naquele lugar. Talvez você não esteja entendendo porque você está acostumado a olhar para o Evangelho como uma coisa linda, Jéssica. É lindo. Mas o Evangelho, ele tem um símbolo que é de dor, que é de sofrimento, que é de cruz. É por isso que ele falou: se vocês querem vir depois de mim, vocês vão ter que carregar de vocês. Vocês não vão ter que sofrer por ninguém. Não é isso, dar sua vida por ninguém. Mas muitas vezes, para que alguns resultados estejam na vida dos outros, que é através da tua vida, do abrir da tua boca, você vai sofrer. Pastor, isso não dá glória, não enche igreja. Não estou muito, eu já passei dessa fase. Deus disse para Jeremias: olha, antes que você fosse formado, Jeremias, eu já te santifiquei e te constituí por profeta às nações.
Era tipo Deus dizendo assim: cara, eu já escolhi uma história para você, então não tema as lamas, não se detenha diante dos poços, diante das invejas, diante dos ataques. Romanos 8,18, Paulo diz assim, ó: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não poderá ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Sabe, toda luta, todo problema, há uma glória muito maior. Toda decepção, toda inveja, toda perseguição, toda afronta, tem uma glória muito maior que vai ser revelada em nós. Então suporte, meu irmão, independente de você estar passando por Y, por X ou por Z, independente do estado, do nível da lama, da profundidade do poço, entenda uma coisa: se você está vivo, é porque Deus colocou a lama num nível a qual você pudesse cair e não fraturar nada. Dê graças a Deus de estar no fundo do poço, em alguns âmbitos da tua vida, em alguns sentimentos, em alguns estágios, e dizer: eu estou inteiro, porque o Deus que me constituiu, o Deus que me chamou desde o ventre da minha mãe, está cuidando de mim até quando me lançam nos poços. Eu sei que é difícil falar isso, eu sei que é difícil dar glória num ambiente de poço, mas é a noite que Deus escolheu. Eu tinha outras mensagens, mas Deus falou: pede para os meus filhos tirar os olhos da lama. Pede para os meus filhos tirar os olhos do ambiente de lama. Tirar os olhos dos teus problemas, tirar os olhos dos teus problemas e colocar os olhos em mim. Sabe o que é o bom do poço, André? Que o poço, ele tem normalmente uma tampa. Eu não sei se você sabe, mas a tampa do teu poço é o céu. Oh, Espírito. E quando você olha para o céu, você sempre vai renovar a tua esperança. Tem gente, André aqui, André ali, que quando está passando pela fase da lama, do poço, eles perdem a sua esperança em Deus. A primeira coisa que eles tentam fazer, Antônio, é deixar de louvar a Deus, é tentar de falar com Deus, é tentar de saber sobre Deus. Mas olha para mim, como é que a gente pode deixar e abrir mão, soltar a mão daquele que é a nossa única esperança? Porque quando te lançam num poço, tem um objetivo. Pergunta qual? Que você morra. Eles querem te ver morto. Maiara, quando eles te lançam na lama, a intenção dos teus inimigos é: ela vai ter que morrer. Por que não te mataram com uma lança? Por que não enfiaram uma faca em Jeremias? Por que não deram um tiro em Jeremias? Por que lançaram Jeremias dentro do poço? Porque eles sabiam que Jeremias era alguém que tinha um chamado de Deus, e quem tem um chamado de Deus já foi salvo por Deus. A intenção deles era o quê? Vou jogar no poço, vai cair no poço. Quando cair no poço, não tem água, só tem lama. Não tem pão, não tem água, não tem suprimento, vai morrer. E quando perguntarem quem matou o profeta, morreu sozinho. Mas o inimigo mal sabe. Quem come na mão de Deus no deserto, quem come na mão de Deus nas dificuldades, também sempre vai receber a provisão de Deus nos lugares mais improváveis da vida dele. O inimigo mal sabe que o Deus que está com você lá no monte, que está com você nos momentos mais gloriosos, glamurosos da tua vida, também é o Deus que está com você nas mais baixas profundezas dos poços. Se o inimigo soubesse disso, ele não daria uma segunda chance para nós. Mas ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada com os escolhidos. Não pode. Aí o verso 4, para a gente terminar, vai dizer que o omisso rei Zedequias ouve dos príncipes que Jeremias estava pregando
uma palavra dura demais. Dura demais, não dá. Vamos matar ele. Vamos jogar ele no poço, porque o poço vai calar a boca dele. Eu quero ver o Pedro Itamar orar no poço. Eu quero ver o pastor Sulineu da pastor Conceição orar no poço. Eu quero ver o Joaquim orar no poço. Eu quero ver esses crentes da migração orar num estado de poço. Vamos lançar no poço. Vamos colocar dentro deles um sentimento de solidão. Ninguém vai escutar mais a voz deles. Ninguém vai escutar mais a voz deles. Vamos silenciar a oração deles na lama, porque ao invés de orar, eles vão olhar para a lama. Aí o verso 5 diz que o rei, quando ouve, fala: eu não posso fazer nada. É isso que vocês querem contra o rei, contra Jeremias? Vai, façam o que vocês quiserem. Entrego eles na mão de vocês. Pega ele, joga ele no fundo do poço. O verso 6 diz: lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Com que, irmãos? Você imagina como é que ficou isso aqui? Do profeta? Sem roupa, descendo por cordas. E o texto faz questão de dizer que lá não tinha água, e só tinha, e Jeremias atolou. Agora, irmã Silvana, acabou. Ele não ora mais, ele não prega mais, ele não se movimenta mais. Mas o Jeremias, atolado na lama, não deixou de pôr a tua esperança em Deus. Você acredita que o céu vai vir em teu socorro? É lindo levantar a mão e falar glória a Deus, mas tira isso da alma agora. Eu vou falar de novo, Priscila. Você acredita que o céu vai vir em teu socorro? Mari, você acredita? André, Mari, André, você acredita que Deus vai vir em teu socorro nessa fase de poço? Então ouça o que Deus está dizendo para você nesta noite. Eu não sei qual é o teu problema, mas para de olhar para a lama. Para de olhar para o fundo do poço. E há um convite do céu para nós dizendo nesta noite: começa a olhar para cima. Pastor, eu não estou vendo nada, mas também o ajudante do Elias não estava vendo nada. Pastor, eu não estou vendo nenhum sinalzinho, como que vai haver algo favorável no meu casamento, algo favorável na minha saúde, algo favorável no meu ministério, algo favorável na minha vida. Eu não estou vendo nada. Mas olhe para o alto de novo, continue olhando para o alto, continue olhando para cima, continue olhando para o céu. Por quê? Porque é do céu que vai vir o sinal de socorro. A princípio você vai dizer: não pode ser nada, é apenas pano velho, é apenas algo sem importância. Mas quando passar o tempo, você vai ver o que está vindo do alto para a tua vida. É algo da mão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Pastor, porque o Senhor está mandando eu não, é Deus que está pedindo para a gente tirar os olhos da lama e olhar para o alto. Porque o verso de número 7 vai dizer algo maravilhoso, lindo, estupendo e tudo que você puder entender. Porque o texto vai dizer, Letícia, que um homem chamado Ebed-Meleque, olha que nome lindo também, um antíope, um estrangeiro, o eunuco que estava na casa do rei, ouviu dizer que colocaram Jeremias na cisterna, no poço. O rei estava sentado junto ao portão de Benjamim. O verso 8 e 9 vai dizer, olha só: e Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo que fizeram o profeta Jeremias. Eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, ele vai morrer de fome. No lugar onde ele está não tem comida, não tem pão.
Meleque, Ebed-Meleque, vai interceder pela vida de Jeremias diante do rei. No tempo de Jeremias, o intercessor foi quem? Ebed? E no nosso tempo? Não, quem é que está nesse momento intercedendo diante de Deus por nós? Você não está vendo. Jeremias não estava vendo. Mas na fase de poço tinha alguém diante do rei falando: Deus. Mas diante das dificuldades do Jeremias, ele estava num lugar escuro, cheio de lama, silenciado, quieto, sem saber do que ia acontecer, mas esperança estava dentro dele, porque ele estava assim, ó. Nesse tempo não é Ebed-Meleque que intercede por você, pela tua família, pelo teu casamento, pela tua saúde, pela tua... Não, quem intercede é o próprio Espírito Santo, que nesta noite está diante de Deus, dizendo: Senhor, manda socorro para ele, Senhor, manda socorro para ela, Senhor, tira este casamento da falência, tira essa vida espiritual, Senhor, da morte, Senhor, manda provisão, manda socorro. E é por isso que eu venho te dizer nesta noite: olhe para cima, não perca a tua esperança em Deus, não solte as tuas mãos do Altíssimo, mantenha a tua fé nele, porque esse poço de tristeza, esse poço de enfermidade, de incertezas, é um tempo passageiro, é só uma provação, é só parte do processo que você tem que enfrentar para poder viver o restante do teu chamado com Deus, meus irmãos. Jesus nunca tirou os olhos de você. Nunca tirou os olhos de nós.